lado, diga assim: Deus te abençoe, abençoado. Deus te abençoe, abençoado. Deus te abençoe, abençoado. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Às vezes as pessoas ficam achando que isso é só um desejo do nosso coração, uma palavra agradável, mas não. A palavra de Deus diz isso. E nós hoje entramos num propósito de 90 dias de profetizar, de confessar a palavra de Deus. E lá em Efésios capítulo 1 diz assim: todas as bênçãos espirituais são nossas em Cristo Jesus. Diga: são minhas. Então eu posso declarar sobre a sua vida, abençoado. Deus te abençoe com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Interessante que todas as bênçãos de Jesus ainda tem um princípio. Ela parte de algum lugar, sempre vai partir de Cristo. Então diga assim: tudo é dele, tudo por ele, tudo foi feito através dele, com ele, tudo, sem ele. E às vezes a gente insiste, né? Na força do braço, dedicação, disposição, tudo isso é muito importante. Se Jesus está na frente, agora se não está, você vai se cansar e às vezes não chega a lugar nenhum. Mas eu quero declarar que esse não é o seu caso, que a bênção de Deus está sobre a sua vida e que você será grande, profundamente abençoado pelo Senhor. Diz amém de novo? Amém. Semana que vem é Dia das Mães e vai ter um negócio legal aqui, eu só não posso dizer o que é. Semana que vem. Mas você que é filho da Rede Kids, da Rede Jovem ou da Rede de Adultos, mas que tem o privilégio de ter a mamãe, né, ainda aqui com você, você precisa procurar a sua liderança e se preparar, porque vamos ter algo novo, algo especial, algo diferente a semana que vem. É tudo que eu posso dizer. Eu sei tudo que vai acontecer, mas não vou falar. Não adianta. Não adianta. Eu sei que as mulheres são muito curiosas, né? Mas vão ter que esperar até semana que vem. Tem uma mãe aí perto de você? Então diz assim: espera até semana que vem. Figuraça. Ai, glória a Deus. O encontro está chegando, irmãos. Nós estamos nas casas de paz. Está chegando. Nós estamos orando para ser o maior encontro de todos os tempos. O maior encontro desse ano é o maior de todos os tempos. Essa é a nossa oração. Nós tenhamos o maior encontro de todos os tempos. Então você que está na casa de paz já vai preenchendo, oferecendo o culto, né? O último quadradinho, o folder lá, fala a respeito do encontro com Deus. E é hora de nós oferecermos e preenchermos as fichas e vamos fazer o maior encontro de todos os tempos. Eu vou levantar os números para saber qual foi o maior encontro, né, com mais encontristas em todo o tempo da Betel. E nós vamos bater esse recorde em nome de Jesus, amém? Amanhã, né, segunda-feira, semana passada deu uma folga, mas amanhã não. Amanhã vai ter Betel Home com todos os líderes, auxiliares, líderes de treinamento, anfitriões, pastores, obreiros. Essa lista está aumentando, né? E semeadores da paz, todos os semeadores da paz. Amanhã nós vamos ter a palavra de Deus lá no prédio 17 às 19h30 e vamos ter também os testemunhos, né? Muito importante nós ouvirmos, catalogarmos os testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida, na família das pessoas que estão participando do projeto Casa de Paz. Então esse testemunho é vivo, de fato é muito importante. Não deixem de orar pelos pedidos que foram colocados. Tem pedidos que são específicos, ore por eles, sabe? Às vezes a gente quer orar assim, no genérico, né? Deus abençoa essa família, tá? Mas a família pediu uma bênção, ela quer uma oportunidade de emprego, né? Quer a cura de uma pessoa, quer que um filho que está afastado da família volte, quer que o marido que foi embora volte. Eu tenho testemunho de todas essas coisas que eu estou falando. Nós precisamos orar especificamente por aquele pedido. Quem entendeu diz amém. Amém. Quando eu oro pelas casas de paz, eu não li todos os pedidos, eu não consigo, mas você sabe, a casa que você está fazendo, ore especificamente por aquele pedido, para que Deus possa fazer um milagre naquela família, naquela casa, e eles possam se alegrar conosco e se alegrar no Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra então. Nós estamos numa sequência das palavras que estão sendo ministradas na casa de paz,
E hoje nós vamos falar sobre uma palavra de justiça. Repete comigo. Uma palavra de justiça. Então no livro de João, no capítulo 19, versículos 28 e 29, diz assim: depois vendo Jesus estava na cruz, né? Depois vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, o que ele disse? E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sope, lhe chegaram à boca. Tenho sede, repete, tenho sede. Tenho sede. Mas por que tenho sede tem a ver com uma palavra de justiça? Porque a sede de Jesus na cruz, nós vamos aprender isso hoje, ela nos identifica com Ele, na pessoa, na carnalidade, na humanidade. Ele se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz nos aponta para a redenção. Aquilo que nós não podíamos pagar, a dívida que era nossa, Jesus pagou no nosso lugar. Tenho sede, porque Jesus, ele não tem sede de justiça, de vingança, mas ele tem sede de perdão. Diga perdão. Ele tem sede de salvação. Diga salvação. Ele tem sede de abençoar. E essas são justamente as três últimas palavras que nós vimos. Uma palavra de perdão. E da cruz Jesus disse: perdoa porque não sabem o que fazem. Da cruz Jesus disse para aquele ladrão que estava sendo crucificado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma palavra de salvação. E na cruz, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Nós aprendemos que ele foi abandonado para que nós fôssemos abençoados. Então hoje nós estamos vendo que Jesus, ele cumpriu a justiça de Deus. Tem alguém que acha que Jesus morreu na cruz porque ele tinha que pagar alguma coisa ao diabo. Não. A cruz foi a maior de todas as derrotas do diabo. Jesus morreu na cruz para pagar a justiça de Deus. Deus é justo, diga justo. Justo. E ele não pode tratar o pecador como inocente. Por isso alguém precisava pagar pelos erros e pelos pecados da humanidade. E quem foi que pagou? Jesus. Ele foi lá para cumprir a exigência, a justiça de Deus. Por isso Deus virou as costas para ele naquele momento. Então hoje nós vemos que quando ele faz essa declaração, qual é a declaração? Eu sei. Vou até tomar uma água. Qual é a declaração? Tenho sede. É porque ele estava ali naquela cruz, se identificando com todos nós e com qualquer um de nós. Humano, sofrido, sofrendo, padecendo, a ponto de pedir para até mesmo os seus algozes, para aqueles que estavam o crucificando, a necessidade que tinha de beber água. Sabe, Jesus se identificou com você. Jesus se identifica com as suas necessidades. Jesus não é algo diferente, não é alguém fora do normal. Ele foi homem, nasceu de mulher, sentiu a dor, passou fome, sentiu frio. Ele se identifica com cada um de nós. Ele te entende, ele compreende a sua dor, ele compreende o seu problema, ele entende a sua insatisfação, ele entende a sua insegurança. E mesmo assim, conhecendo o ser humano, ele quer abençoar, ele quer salvar. Aliás, ele disse: eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então, o tenho sede transforma-se em justiça de Deus quando esse clamor de fato é um clamor de identificação. Diga clamor, identificação. Identificação, ele se identificou conosco. Então é preciso entender primeiro que a morte da cruz, ela era uma morte cruel e maldosa, mas ele estava ali satisfazendo o desejo de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Todos nós estávamos separados e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que peca morre. Mas Jesus pagou o preço da nossa morte, diga da minha morte. Logo eu não preciso morrer. Mas como é que aconteceu isso? Esse é exatamente o sacrifício vicário que Jesus fez. Não se trata daquilo que ele fez, se trata daquilo que nós fizemos. Ele morreu em meu lugar. Repete. Tá bom, a gente não gosta de assumir muito isso, mas a gente pode dizer assim: ele morreu no seu lugar. Diz isso para a pessoa que está ao seu lado: ele morreu no seu lugar. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar pelos pecados que nós cometemos. Mas não é só isso não. Às vezes a pessoa acha que ela não é muito injusta, que ela não comete muitos pecados, mas Jesus também morreu no seu lugar por aquilo que você deveria ter feito e não fez.
Ele pagou todas as suas dívidas ali, quando esteve naquele momento no Calvário. Então por que o Deus, o Criador do universo, que se fez homem, foi morrer numa cruz miserável, e no momento de agonia, ele ainda vai suplicar aqueles seus algozes: me dá um pouco de água? Para entender isso, é preciso que a gente caminhe um pouco mais nessa história, e a gente precisa entender que tudo aquilo que Deus quer é viver em comunhão com o homem. Diga: comunhão. Deus sempre quis viver em comunhão com o homem, e naquele momento Jesus estava padecendo na cruz para que essa comunhão fosse restabelecida. Desde Adão, quando Adão pecou, e Deus chegou no jardim na viração do dia, está lá no livro de Gênesis, e chamou Adão: onde estás? E Adão tinha pecado, e Adão se escondeu. A partir daquele momento, os homens se escondem de Deus, os homens fogem de Deus, e às vezes se escondem na igreja, não vão à igreja, não querem participar, porque estão envergonhados, estão condenados pelas suas culpas. E todo o trabalho de Deus, desde a época de Adão até agora, foi para reconstruir, diga: reconstruir, essa comunhão. Deus, ele tem uma sede especial de se relacionar com você. Deus tem um desejo especial de não apenas morar na sua casa e abençoar a sua família, mas ele tem um desejo mais do que especial de morar no seu coração e de ter uma comunhão com você que não poderá ser quebrada por nada e por ninguém nesse mundo. Mas quando Deus criou o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Diz amém. Você é muito parecido com Deus, sabe? O inimigo, ele ficou muito chateado com isso, e por isso ele quer sempre desviar, separar, desvirtuar e acabar com essa comunhão do homem com Deus. E como ele faz isso? Condenando, acusando, lembrando das falhas, mostrando para você que você não é digno, que você não é justo, que você não merece. E de fato nós não somos dignos, nós não somos justos e não merecemos. Por isso Jesus foi à cruz, para que nós merecêssemos por causa dele. Então nós falamos aqui no começo, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Com ele nós temos tudo, sem ele nós não temos nada. Então isso aí é um entendimento de que Jesus se identificou conosco para que nós tivéssemos uma oportunidade, diga oportunidade, de nos encontrarmos novamente com ele, de viver novamente com ele. Sabe, quando nós formos condenados, quando a nossa consciência, alguma pessoa, às vezes de dentro da família, quando o próprio inimigo nos condenar: você não merece, está fazendo o que no meio dos crentes, ainda está recebendo gente na sua casa, você vai poder dizer para ele assim: sim, é verdade, todos esses erros que você está falando aí eu devo ter cometido mesmo, talvez até alguns mais que você nem sabe, mas o que eu quero te dizer é que Jesus pagou o preço pelo meu perdão. Hoje eu sou perdoado, hoje eu posso entrar, hoje eu tenho um convite para a festa, hoje eu posso entrar, hoje eu posso fazer parte, não porque eu mereça, mas porque ele pagou por mim. Não é maravilhoso isso? Isso é a identificação de Jesus conosco. Deus não pode suportar que seus filhos fiquem longe dele. Deus não gosta de filhos afastados. Por isso, na parábola do filho pródigo, todo dia aquele pai que representa Deus, ele ficava lá de cima da sua casa, olhando pela estrada, na expectativa de que seu filho voltasse para casa. Imagine que Deus está olhando para o coração de cada pessoa que está afastada dele, com a expectativa e com o desejo de que essa pessoa volte para a comunhão. A cruz de Cristo significa um caminho aberto para essa comunhão. Deus quer ter comunhão conosco. Quando Deus chegou no jardim e Adão tinha pecado, o que chateou Jesus não foi uma fruta mordida e jogada num canto, foi o seu filho, a imagem sua, o próprio Adão, filho de Deus, se escondendo dele, porque estava com medo e com vergonha. Sabe, vergonha é muito ruim, condenação e culpa é muito ruim, mas quem consegue viver nessa vida sem ter culpa de alguma coisa? Ninguém. Mas graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque Romanos 8:1, Paulo dá aquela sentença definitiva. Qual é a sentença de Romanos capítulo 8, versículo 1? Portanto, agora, quando? Agora. Não há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dá um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Então o inimigo, ele quer colocar medo, ele quer fazer separação, ele quer fazer divisão, mas o Pai não, o Pai quer trazer aproximação, ele quer atrair você de volta, ele quer atrair a pessoa de volta, atrair essa pessoa que está perdido no mundo, na rua, que está perdido nos becos das cidades,
que nesse momento estão fazendo coisas que nós nem imaginamos que poderiam ser feitas. Deus quer trazer cada uma dessas pessoas de volta, quer abraçá-los e quer recebê-los como seus filhos. Diga, filhos. Jesus sofreu e se identificou conosco, para que nós pudéssemos também nos identificar com Ele. Diga assim: eu sou de Cristo. Muito mais do que isso. Diga: eu estou em Cristo. Estou em Cristo. Portanto, quando Jesus exclamou na cruz do Calvário: eu tenho sede, Ele estava expressando a sua humanidade plena. E ali podemos ver Deus feito homem, plenamente homem, ao ponto de ter sede. Ele se identificou conosco. Sabe, Deus se fez homem naquela cruz do Calvário. Ele se sentiu abandonado pelos seus melhores amigos. Poucas pessoas ficaram ali aos pés daquela cruz. Ele se sentiu abandonado por todos aqueles que Ele curou, que Ele amou, que Ele fez milagres e que Ele salvou. Ele se sentiu abandonado até mesmo pelo próprio Pai. Então hoje Ele pode dizer exatamente assim para você: filho, eu compreendo quando você fica sentido porque se sentiu abandonado. Eu compreendo quando você se sente solitário, quando as pessoas que você ama abandonam você. Eu entendo quando você é rejeitado. Eu entendo quando você fica sozinho no mundo. Eu compreendo porque eu me fiz homem justamente para entender a dor de homem. Ele se fez homem para entender a dor de homem, para entender o nosso caso, para calçar o nosso sapato. Já viu aquela história? Só quem sabe o que eu estou passando é quem calça o meu sapato. E é verdade, o aperto que a gente sente, só quem sabe é quem bota o pé lá e sente onde o calçado aperta o calo, o calcanhar, o dedão, sei lá. Se você tem um pezinho um pouco mais gordinho como o meu, aperta dos lados e é desconfortável. Mas Jesus veio e se fez homem para sentir a dor de homem. Ele compreende o seu sofrimento. Vira para quem está ao seu lado e diga isso: Ele se identificou com você. Diga isso: Ele compreende o seu sofrimento. Eu não ouvi você dizer, mas eu acho que eu estou ouvindo. Ele compreende o seu sofrimento. Sabe quando você se sente injustiçado, condenado injustamente? Olha o que Ele diz: eu compreendo. Olhe-me pregado nessa cruz, que mal eu fiz, mas eu estou aqui injustamente, para que você nunca diga que eu não sou capaz de compreendê-lo quando as pessoas cometerem injustiça contra você. Será que você é alguém que por algum motivo não conheceu seu pai? Às vezes não tem nenhum nome do pai, da filiação na sua certidão de nascimento, na sua carteira de identidade. Será que há alguém aqui que, porque não conheceu o seu pai, se sente revoltado contra a vida? Será que os vizinhos isso é muito interessante, né? Será que os vizinhos falavam e diziam do nascimento, que o seu nascimento foi meio suspeito? Maria, quando Jesus foi nascer, ela engravidou do Espírito Santo. Ela não tinha consumado o casamento. Imagina a família: Maria ficou grávida. Quem é o pai? É o Espírito Santo. O povo daquela época, irmão, não é diferente do povo de hoje, não. A única diferença é que não ia sair no Instagram. Se fosse hoje, ia estar nos rios, nos stories e sei lá mais aonde. Nem sei. Jesus sabe o que é ser abandonado. E quando essa história chegou para José, José pensou aqui: eu vou embora, o filho não é meu. Abandonado pelo pai, ridicularizado pelas pessoas, zombado pelos irmãos. É assim que Jesus se sentiu. Por quê? Porque se ele se identificou comigo. Eu não sei qual é o seu nível de sofrimento. Duvido que alguém nessa terra tenha o nível de sofrimento que Jesus teve. Por quê? Porque Ele se identificou comigo. Você se sente incompreendido? Isso é uma reclamação muito comum, né? Jesus se fez homem para poder alcançar você, para poder te entender. Pregado na cruz, Ele soube exatamente o que era dor física e dor emocional. Então nós não precisamos e nem temos o direito de achar que fomos abandonados. Nós somos amados. Diga: eu sou amado. E o máximo desse amor foi Ele declarar na cruz: eu tenho sede. Porque quando Ele diz isso, é porque ele se identifica plenamente com cada um de nós.
E isso é extraordinário, porque assim, a vontade dele sempre foi de perdoar. Você nunca foi cuspido no rosto? Alguém já foi? Acho que não, né? Deixa pra lá. Se foi, perdoa. Mas você nunca deve ter sido cuspido no rosto e bofeteado, crucificado, é óbvio que não. Mas Jesus passou por todas essas coisas, para que a identificação dele conosco fosse completa. Então essa palavra é uma palavra de justiça, porque ele sofreu a ira de Deus. Hoje eu posso ser considerado justiça de Deus em Cristo Jesus. Então levanta a mão direita comigo e diga assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a justiça da fé. E a justiça da fé teve um preço, diga preço. Por isso essa declaração de Jesus na cruz, ela é um clamor de redenção. Redenção é o preço que Jesus pagou para livrar a humanidade do pecado, da morte, do juízo. E quando ele diz lá no versículo 27, eu tenho sede, ele estava ali recebendo, ele recebeu ali das pessoas, dos soldados, não um pouco de água, mas ele recebeu uma mistura de vinagre azedo, de vinagre o passado, né? E aquilo ali as pessoas diziam que era um anestésico, né? Porque Jesus estava ali sofrendo muita dor e ele estava recebendo um anestésico para sofrer menos. E quando colocaram na boca dele o vinagre, ele não quis beber. Por que ele não quis beber? Porque havia um preço, repete comigo assim: havia um preço que precisava ser pago até o final. E ele pagou o preço. Ele bebeu do cálice e pagou o preço pela nossa redenção. Pagou o preço no nosso lugar e pagou até o final. Diga: ele pagou por mim, até o fim. Ele pagou por cada um de nós. Olha só, isso é a justiça de Deus sendo feita ao nosso favor. Quando nós não merecemos, ainda assim ele se fez devedor para que nós pudéssemos ter crédito. E hoje o nosso crédito é justamente esse: nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia sempre diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus morreu para que você não precisasse morrer. O seu futuro é uma história de vida eterna, de vida abençoada, de vida abundante. É isso que Jesus conquistou para você. Lá no livro de João, capítulo 10, diz assim: eu vim para que tenham e a tenham em abundância. E está aqui o preço pago para que nós pudéssemos desfrutar da vida abundante de Deus. E o que acontece por causa disso? O diabo é invejoso, ele morre de inveja de Jesus, ele morre de inveja de você, porque ele não tem tudo aquilo que você tem. Ele gostaria de ter o que você tem e não pode. No livro de Isaías, observe esse texto no capítulo 14, versículos 12 a 14, diz assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante. Vamos repetir essa última frase: serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Lá em Gênesis não diz assim: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos, você é aquilo que o diabo não conseguiu ser. Por isso ele te persegue, porque ele tem inveja. Ele queria ser como você. Diga assim: eu sou imagem de Deus, semelhante a Deus. Quando o diabo viu Adão no jardim, ele pensou: é Deus. Aí depois ele percebeu: não é não, mas é alguém igual a Deus. Eu não posso matar Deus, eu não posso destruir Deus, mas eu posso destruir essa criatura. E é isso que ele vem fazendo desde então. Vamos fazer uma mexidinha aqui dentro? Mexer um pouquinho? Vira para quem está ao seu lado e diga assim: você sabia que você é a cara do Pai? O pessoal não ficou muito entusiasmado com isso não, né? Será que o pai é feio? Dizem que filho feio não tem pai, porque ninguém quer assumir o filho feio. Diz para quem está do seu lado: você é a cara do Pai. Você é a cara do Pai. Vira para outra pessoa e diga assim: o diabo morre de inveja de você.
Ele queria ser você, irmão. Quem vai sentar do lado de Jesus no trono lá nas alturas vai ser você e eu. Nós vamos reinar com Cristo. E Ele, o lugar dele é no lago de fogo. E hoje, onde é que Ele está? Debaixo dos nossos pés. Porque o seu pé é muito bom? Não, porque nós somos o corpo de Cristo. E o meu pé é o pé de Cristo. E o lugar dele é embaixo dos nossos pés. Ele tem inveja de você. Você é amado, você é querido, você é imagem e semelhança de Deus. E tudo que Ele quer fazer é desvirtuar essa verdade da sua vida. Por isso Cristo se identificou conosco. Por isso Cristo foi para a cruz, para que essa imagem fosse resgatada. Aquilo que o pecado havia separado, agora precisava ser recuperado. E a função de Jesus é exatamente essa: buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio recuperar, Ele veio chamar de volta. Sabe o que isso significa? O inimigo não tem mais o direito de atormentar você por causa da sua vida passada. Aquele que está em Cristo, nova criatura, não será. A nova criatura é. Ele não tem mais direito de atormentar nem de acusar você por causa da sua vida passada. A dívida foi paga na cruz. Não há dívida espiritual sobre nenhum de nós. Não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas agora estamos debaixo da lei do Espírito que dá vida. Então a próxima vez que o inimigo vier atrás de você, pela sua consciência, ou de alguma outra forma e quiser atormentar você, você tem o direito de dizer para ele: você não tem mais motivo para me atormentar, porque eu pequei, mereço a morte, mas a minha dívida e a minha culpa já foram pagas na cruz. Bota a mão sobre o seu peito e diga assim: a minha dívida foi paga na cruz. Por isso deram uma bebida para anestesiar a dor de Jesus, mas ele provou e recusou, porque ele tinha que pagar o preço até o final. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você não foi barato. O evangelho é de graça para você, mas alguém pagou o preço. Não tem nada de graça nesse mundo. Alguém sempre tem que pagar o preço. Jesus pagou o preço da sua redenção. Ele se identificou com você. Ele foi para a cruz. E qual foi a sentença que nós estamos estudando hoje? Tenho? Eu sei. Ah, muito bem. Eu tenho um filho assim. Tenho sede. Tenho sede? Tenho sede. Tem? Sede. Me ajuda, irmão. Diga: tenho sede. Tenho sede. Quem disse isso? Jesus. Por quê? Diga assim: porque Ele se identificou comigo. Porque Ele se identificou comigo. Porque Ele pagou o preço da minha redenção. Ele pagou o preço da minha redenção. Mas existe aí também um clamor que está intrínseco, talvez um pouco escondido, que é justamente o fato: por que Jesus teve sede? Por que Ele fez essa declaração? Por que Ele precisou clamar isso ali na cruz? Sabe quantas vezes Jesus teve sede? Foi escrito, foi narrado na Bíblia? 2 vezes. Essa na cruz foi a última. A primeira delas foi num encontro que Jesus teve com uma mulher no poço de Samaria, chamada de mulher samaritana. João capítulo 4, versículo de 1 a 14, diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos sim, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, vamos repetir essa frase, era necessário Passar por Samaria. ele precisava passar por Samaria. Entre a Galiléia e a Judéia tinham pelo menos 4 caminhos diferentes que os judeus usavam para não passar por Samaria, mas era necessário, repete, era necessário que Jesus passasse por ali. Sabe por quê? Porque ali tinha uma mulher samaritana.
Ele precisava passar por ali porque ele precisava encontrar uma pessoa. Sabe, Jesus, ele está procurando você, e ele passa por determinados caminhos ainda hoje, simplesmente porque ele quer encontrar você. Ele já sabe o seu nome. Nós não sabemos o nome daquela mulher, a Bíblia chama ela de mulher samaritana, mas ele, Jesus, sabia o nome dela, sabia a história dela, sabia aquilo que ela havia feito, sabia a culpa que ela sentia, sabia o peso que ela carregava, sabia a vergonha que ela tinha. E naquele dia, ele escolheu, passar por ali, passar por aquele lugar, sentar-se ao meio-dia, num maior calor do dia, simplesmente para usar e para dizer uma expressão para quando aquela mulher chegasse: mulher, dá-me de beber. Olha só, vamos acompanhar o texto. Eu estou colocando isso porque eu quero que você entenda que assim como ele entrou em Samaria, e era uma cidade de desafetos, judeus e samaritanos não se entendiam, então ele entrou ali porque ele tinha necessidade, ele tinha sede, de salvar aquela mulher. Ele tem necessidade, ele tem sede de buscar, de salvar a sua vida, a sua família, de restaurar a sua alegria e de abençoar você. Então o versículo diz: era-lhe necessário passar por Samaria, e chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, e achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, diga cansado. Então ele andou, ele se cansou, ele andou no sol, ele teve fome. Por quê? Porque ele precisava encontrar uma mulher samaritana. O que ele precisava? Ele precisava encontrar uma mulher. O mesmo esforço que Jesus fez para encontrar aquela mulher é o mesmo esforço que ele está fazendo hoje atrás de você. Ele quer encontrar você nessa noite, ele quer encontrar você nesse dia. Então ali junto ao poço, diz assim o versículo 6, achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, foi cansado da viagem, sentou-se, e assim junto ao poço era cerca da hora sexta, ou seja, meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dá-me de beber. Jesus pede a ela: me dá de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe então a mulher: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que os judeus não falavam com os samaritanos? Olha a que ponto nós não gostamos de fazer isso. A maioria de nós não gosta de se rebaixar a uma determinada situação. E Jesus, ele foi tão baixo numa determinada situação que ele se sentou exposto ao sol do meio-dia, do calor, falou com uma mulher samaritana, ainda foi repreendido por essa mulher. Como é que você, judeu, não tem vergonha, não? Não tem vergonha de vir falar comigo que eu sou mulher samaritana? Tenho sede. Consegue já fazer a junção? Tenho sede. Qual é a sede de Jesus? A sede final de Jesus é trazer você de volta para o Pai. Tenho sede. Tenho sede a ponto de entrar num lugar que eu não sou bem-vindo. Tenho sede a ponto de entrar num lugar onde o meu cansaço e o meu desgaste vai ser maior. Tenho sede de entrar num lugar onde as pessoas não querem me receber. Tenho sede de falar com uma mulher que não quer falar comigo. Tenho sede de pedir alguma coisa para ela que ela não quer me dar. Tenho sede a ponto de ser confrontado nessa situação e de me rebaixar a um ponto como esse para salvar a vida de uma pessoa. Esse é Jesus. Esse é o meu Jesus. Esse é o seu Jesus. Ele vai aonde você estiver, ele desce aonde você está, para que possa salvar, buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus, para poder quebrar aquele climão, disse para a mulher assim, versículo 10: se você tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Jesus está falando dele mesmo. Então a mulher, com um pensamento meramente natural, disse assim: Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo, onde depois você vai vir com essa tal de água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, os filhos e o seu gado? E replicou-lhe Jesus, respondeu Jesus: todo que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte
de água que jorre para a vida eterna. E a mulher, ela ficou interessada naquela história. Por quê? Porque ele tinha alguma coisa a mais que ela não poderia ter. Ela achava que tinha o controle da situação, mas ela estava indo num poço ao meio-dia, pegar o resto da água, a água já mexida, a água já misturada com a terra do lugar. E agora Jesus estava oferecendo para ela muito mais. Jesus estava se limitando a beber uma água mexida, mas estava oferecendo para ela muito mais. Sabe, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você do que você tem experimentado. Tem um adesivo de carro que de vez em quando a gente acha por aí, vê por aí na rua, diz assim: nasci careca, banguelo e nu. Então o que vier é lucro. Isso é um pensamento tolo. Deus tem muito mais para você. Deus quer te dar muito mais. E Jesus fez isso com aquela mulher, ofereceu para ela muito mais do que ela era capaz de pedir, de pensar. Ele estava ali para oferecer a própria água da vida para aquela mulher. A sede que Jesus manifestava na cruz era a mesma sede que ele manifestou para aquela mulher, e é a mesma sede que ele manifesta hoje. A sede por uma vida, a sede pela sua vida, a sede pela minha vida. Uma mulher rechaçada pela vida, uma mulher abusada pelos homens, uma mulher desprezada pelos vizinhos, uma mulher discriminada pelo seu próprio povo. Quem estaria lá para poder ter um encontro com ela e oferecer água viva? Diga assim: só Jesus. Só Jesus. Versículo 10, vamos voltar a João 4,10, diz assim: respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus e aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele lhe haveria dado água viva. Mulher, minha sede de salvar a sua vida é maior do que a minha sede da água desse poço. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu daria água para você. Repete comigo assim: Jesus é a fonte de água viva. Quem entende, conhece um pouquinho de Bíblia, sabe que uma vez Moisés bateu numa rocha no deserto e deu de beber a 3 milhões de pessoas. Jesus é aquela rocha. Ele é a própria fonte, ele é o próprio criador da água. Por que ele estava ali pedindo água? Na verdade ele não queria beber, na verdade ele queria era dar. Às vezes a gente quer, e Jesus quer dar. A gente se engana: ah, Jesus, o que Jesus quer de mim? A única coisa que Jesus quer de você é abençoar a sua vida, é salvar você, é mudar a sua história, é restaurar a sua casa, é dar sonhos para aqueles que estão desistidos, levantar aqueles que estão caídos. Vamos voltar à mulher samaritana, versículos 35 e 39. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Esse é o resultado. Ora, eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. E muitos, versículo 39, diga muitos. Alguns? Não. Poucos? Não. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Por quê? Por causa da palavra da mulher que testificava: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Uma mulher samaritana, desprezada pela sociedade dela, mas amada por Jesus. Às vezes nós somos assim. Eu estava ontem, sexta-feira, no mercado João, e ali que vocês conhecem. Fiz propaganda para o YouTube, né? De graça, né? Vocês me dão 1 quilo de arroz lá depois, né? Eu estava lá no mercado, estava passando as compras, eu estava com a pastora e com o pastor Dudu, estava conversando com ele, e chegou um senhor atrás de mim, magrinho, meio debilitado, com uma garrafinha de cachaça, esse tamanho assim. Me deu uma pena, aquela dor no coração. Sabe, as pessoas, elas não sabem. Aquilo ali foi o próprio retrato da solidão, da desgraça, da falta de expectativa. O que o indivíduo vai fazer na situação como estava? Você não viu, mas acredita no que eu estou lhe dizendo. No mercado para comprar uma garrafa de cachaça, porque ele não tem condição de fazer outra coisa. E tudo aquilo que tem
para anestesiar a dor da vida dele, é comprar uma garrafa de cachaça. Jesus tem sede dessas pessoas. Jesus quer buscar essas pessoas. Jesus tem sede daquele que é o mais marginalizado pela nossa sociedade. E ele tem sede também daquele que se acha o maioral. Porque na verdade todos eles, diga todos, precisam de Jesus. Sabe, Jesus tem sede de salvar o pior dos pecadores. Mesmo que você seja um alcoólatra como esse que eu acabei de dizer, mesmo que você seja um viciado em drogas, mesmo que você tenha adulterado o seu corpo de alguma maneira, ele te ama, ele quer salvar a sua vida. Sabe, o tempo se abrevia, esse é o tempo. O Senhor, ele tem sede de vidas, e nós precisamos aproveitar o tempo da sede do Senhor. Jesus deixou tudo e veio morrer nesse mundo porque você é importante. Diga, eu sou. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer isso. Pede licença da pessoa que está ao seu lado, coloca a mão no ombro dela e diga assim, você é importante. Às vezes a gente acha que as pessoas não se importam conosco, mas não é verdade. Jesus se importa e nós nos importamos também. Você é importante. Jesus deixou tudo e veio viver nesse mundo, passar por essa vida terrível que ele passou, morrer na cruz, porque você é importante. Do jeito que você é, com esse caráter horrível que você tem, com esse temperamento mau que você carrega, com esse egoísmo, com esse orgulho próprio da humanidade, com os vícios que amarram você, com esses sentimentos ou esses ressentimentos que te perturbam tanto, com os complexos que atormentam você, você ainda é alvo do amor e da sede de Jesus. Por isso ele morreu na cruz. Por isso Jesus disse, eu tenho sede. Jesus gritou bem alto daquela cruz, eu tenho sede, porque ele tinha sede de vidas. Ele tinha sede do soldado que pregou os seus pés e as suas mãos. Ele tinha sede do soldado que cuspiu no seu rosto. Ele tinha sede daquelas pessoas que estavam ali acompanhando naquele espetáculo macabro da morte daqueles 3 homens. Ele queria salvar a cada uma daquelas pessoas. Contudo, 2 vezes. Quantas vezes? Diga 2. Jesus pediu água. E todas as 2 vezes a resposta foi negativa. Primeira mulher, eu tenho sede. Sede? Como é que você vem falar comigo? Eu não sei se você já prestou atenção. Você acha que a mulher samaritana deu água para Jesus? Não deu, não. Ele não bebeu água ali. Em momento nenhum você vai achar no texto que ele tomou água. Ela não deu água para ele. Por quê? Porque a sede de Jesus não era daquela água barrenta daquele poço mexido. A sede de Jesus era justamente salvar a vida daquela mulher e depois daquela cidade toda. Na cruz Jesus teve sede. Alguém deu água para ele? Não, deu vinagre. Deu o quê? Vinagre. Quantos de nós, fica a pergunta, diante do clamor de Jesus, dizendo eu tenho sede, não está devolvendo para ele uma resposta amarga, fora, né, que a gente chamaria hoje, fora em Jesus, você vem pedir água para mim? E tantos outros, quantos de nós não oferecem água? Eu não tenho, mas se você quiser uma cerveja, uma cachaça, como é que nós podemos matar a sede de Jesus? Como eu posso matar a sede de Jesus? Você sacia a sede de Jesus quando você vai em busca de uma ovelha perdida, irmão. Quando você envia pessoas para o encontro, você está saciando a sede de Jesus, porque você está fornecendo, está promovendo o encontro de Jesus com essas pessoas. Você sacia a sede de Jesus quando você ora pela conversão da sua família, dos seus amigos. Você sacia a sede de Jesus quando você se dispõe a liderar uma célula, a falar do amor de Jesus. Ainda hoje nós podemos ouvir a voz de Jesus ecoando, eu tenho sede. Mas que tipo de resposta nós temos dado para ele? Um copo de água ou uma esponja embebida em vinagre? Nós damos água a Jesus quando nós nos dispomos a buscar mais uma pessoa, buscar mais uma vida para ele, e nós damos vinagre para ele.
Quando é que eu dou água para Jesus? Quando eu chamo mais? Quando é que eu dou vinagre para Jesus? Quando eu digo para ele assim: não tenho tempo, não dá para ir na célula, tem outras coisas para fazer, não tenho tempo para consolidar um novo crente, não tenho tempo para fazer uma casa de paz, não posso ajudar no encontro, não posso ajudar de forma nenhuma, não tenho condição, não tenho tempo, não tenho dinheiro, eu preciso de um descanso da obra do Senhor. Jesus pode esperar um pouquinho. Eu não posso contribuir financeiramente porque eu estou muito apertado. Quando a gente responde assim: eu estou dando vinagre para Jesus, eu não estou matando a sede dele, eu não estou saciando o desejo que ele tem por vidas e por vidas transformadas. Jesus disse: eu tenho sede. Mas a resposta daqueles homens, ao invés de ser água, foi vinagre. O vinagre da indiferença e do descaso. Que tipo de resposta você está oferecendo para Jesus nessa noite? Nós podemos ouvir Jesus clamando, um clamor que foi feito há 2000 anos atrás. Nós podemos ouvir hoje: eu tenho sede. Eu tenho sede. Sede de quê? Eu tenho sede de homens e mulheres, adultos e jovens que caminhem comigo. Eu tenho sede de que não tenham medo de correr riscos, que não se apeguem a títulos, cargos ou bens transitórios desse mundo. Eu tenho sede de que estejam dispostos a levar a boa nova a todas as criaturas. Eu tenho sede de ver a humanidade inteira totalmente salva. Eu tenho sede de saciar a sede das pessoas, de levar elas à cura, à redenção. Eu tenho sede de quê? Eu tenho sede de salvar aquela mulher pecadora. Eu tenho sede de mudar a sua história. Eu tenho sede de operar um milagre na sua vida. Eu tenho sede de dar a vida eterna. Eu tenho sede de restaurar a sua história. Diga assim: eu sou alvo da sede de Jesus. Eu quero terminar aqui nesse momento. Por causa da hora nós vamos cear. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Certa vez Jesus disse assim: eu sou a água da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. A sede de Jesus é matar a sua sede. A sede de Jesus é satisfazer a sua necessidade. A sede de Jesus é abençoar você. Por isso, na cruz ele disse: eu tenho sede. Mas no meio da multidão ele disse assim: eu sou a fonte de água viva. E vocês? Diga eu. Você, qual é a sua sede? Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu quero fazer esse apelo de Jesus nessa noite. Qual é a sua sede? O que você precisa de Jesus? O que você quer? O que está necessitando de Jesus na sua casa, na sua família? O que o seu coração está clamando? Qual é a sua maior necessidade? Onde Jesus está aqui? Quando? Hoje, agora. Ele está aqui para justamente saciar esse desejo, saciar essa sede, resolver essa questão familiar, esse problema de pecado, de culpa, de condenação, esse sentimento de traição, de rejeição. Por quê? Porque na cruz ele se identificou conosco, para que hoje, diga hoje, eu pudesse me identificar com ele. Hoje você pode se identificar com ele. Como? Bebendo. Quem tem sede, vem a mim e beba.